Com as constantes ameaças à Zona Franca de Manaus, o Estado precisa de uma alternativa econômica e uma das apostas para os próximos anos é o setor primário, que recebeu do governo um aumento de receita de mais de 300 milhões de reais. A produção rural no Amazonas é responsável por cerca de 8% do PIB do estado, ou seja, ainda é um setor pouco aproveitado, mesmo com tanto potencial. Além disso, hoje, alguns criadores enfrentam problemas de abastecimento. É que produtos como o milho e a soja saem muito caro aqui no estado e várias produções dependem diretamente desses insumos. O Amazonas tem grande potencial como a piscicultura e atividades que já estão consolidadas, mas que precisam superar o gargalo do custo da ração, como, por exemplo, o polo de avicultura de postura, que o Amazonas tem o 5º maior polo de produção de ovos de galinha. E para baratear o custo dessas rações para esses animais, peixes, aves, suínos, ovinos e até bovinos, nós precisamos acessar a milho e farelo de soja por preços menores. A medida faz parte de uma série de ações para alavancar o setor primário no Amazonas. Avicultura, produção de açaí, guaraná, hortifruti e piscicultura são áreas que, segundo o levantamento da Secretaria de Produção, têm maior potencial. Já tivemos encontros com os avicultores, com os piscicultores. Queremos também agora fazer um diálogo com a pesquisa, com a Embrapa, com o INPA, com as universidades, buscando justamente todo o subsídio necessário para a formulação das políticas públicas que irão, sem dúvida nenhuma, fomentar essas cadeias produtivas. A produção rural emprega hoje mais de 330 mil pessoas e só na piscicultura são mais de 3.500. O setor foi um dos que mais cresceu nos últimos 9 anos. A produção de peixes criados em cativeiro mais que dobrou neste período e chegou a escoar, em 2018, mais de 25 mil toneladas de pescado. E mesmo sendo o estado que mais consome peixes, grande parte do que é vendido nas feiras vem de importação. O secretário responsável pelo assunto garante que existem boas perspectivas para mudar essa realidade. E para que o crescimento não prejudique o meio ambiente, a pasta já está em negociação com instituições de pesquisa em busca de projetos sustentáveis para o investimento. O maior objetivo é dar uma competitividade maior para o empreendedor, o avicultor, o piscicultor, o suinocultor do estado do Amazonas para concorrer, inclusive, com outros criadores de outros estados que estão colocando esses mesmos produtos no mercado consumidor de Manaus. A meta é que o setor primário seja uma alternativa ao modelo Zona Franca de Manaus. A expectativa é que o crescimento seja de cerca de 5% nos próximos 2 anos. O investimento para os programas em fase de conclusão ainda neste primeiro semestre é de mais de 80 milhões de reais. E a Federação dos Pescadores do Amazonas promoveu hoje a primeira Assembleia Geral do ano da categoria. Um dos assuntos discutidos foram as mudanças na regra para a aposentadoria dos pescadores, como foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. O encontro teve a participação de representantes do setor pesqueiro de 40 municípios. A Secretaria Nacional da Pesca e do INSS, CEPROR e IDAM, que cuidam da implantação de fábricas de gelo e terminais pesqueiros na capital e no interior do estado, também participaram das discussões. Outro ponto discutido foram os efeitos da mudança na Secretaria Nacional da Pesca, que é vinculada ao Ministério da Agricultura. O órgão cuida da política de incentivo ao setor pesqueiro no país e deve passar por ajustes nos próximos meses, afetando diretamente a pesca no Amazonas. E o estado teve um saldo positivo na geração de empregos em 2018. Foram mais de 130 mil vagas criadas e o setor de serviços foi o campeão de contratações. Bares, restaurantes, salões de beleza. Em 2018, o setor de serviços saiu na frente e criou mais de 37 mil vagas, quase 20 mil a mais que o comércio, que normalmente tem o maior número de contratações. A gente imagina que, isso a gente está vendo, durante o ano de 2018, lentamente o crescimento. Isso se deve muito à reforma trabalhista que foi implementada no ano passado e que vai ser incrementada nesse ano de 2019, né? Com a flexibilização das relações, né? As facilidades para o empresariado.
De maneira geral, a geração de empregos no Brasil teve um resultado bom se forem levados em consideração os dados de 2017. Foram mais de 137 mil contratações, segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, 6 mil a mais que no ano anterior. Ainda assim, é um crescimento considerado lento, que acompanha o ritmo de recuperação da economia. Nessa barbearia, o dono fez 2 contratações. O negócio começou como salão de beleza, mas o aumento da procura por cortes masculinos fez o empresário mudar o foco do empreendimento. Até o fim deste ano, ele espera abrir pelo menos mais 2 vagas. A tendência é cada vez aumentar. Eu pretendo futuramente colocar mais 2 funcionários e tal, aumentar a estrutura. Assim, algo bom, né? Tá dando tudo certo, graças a Deus. Segundo o superintendente do Trabalho e Emprego no Amazonas, em 2019, o número de contratações deve ser ainda maior que a registrada no ano passado. Isso porque o empresariado está confiante na aprovação das reformas propostas pelo novo governo, entre elas a da Previdência. A gente espera a tendência natural para o exercício de 2019, com todas as reformas que estão por vir, né, e já algumas anunciadas, é que a gente tenha um crescimento sólido no número de empregos, tanto aqui no estado do Amazonas, quanto no resto do país. Uma equipe de policiais militares ajudou hoje de manhã uma mulher que estava em trabalho de parto na Avenida Altais Mirim, zona leste de Manaus. Depois de ajudar a criança a nascer, os PMs levaram mãe e filha à maternidade Ana Braga para concluir os procedimentos. 110 bandas e blocos de rua já estão autorizados a fazerem as festas neste carnaval aqui em Manaus. Os eventos devem ocorrer de 15 de fevereiro a 24 de março em todas as zonas da cidade. E uma onça pintada foi encaminhada ao Ibama depois de ter sido resgatada pelo Batalhão de Polícia Ambiental em Itacoatiara. O animal não aparentava maus tratos e, segundo os policiais, ele foi capturado por ribeirinhos, que prenderam a onça até a chegada da polícia. E os Correios comemoram amanhã 356 anos. E apesar de ainda oferecerem serviços relevantes, o número de agências postais vem reduzindo no país. E uma portaria do governo federal está limitando o número de funcionários. O movimento não é tão grande, mas o trabalho não para por aqui. No Amazonas são cerca de 1.400 trabalhadores dos Correios. 627 deles são carteiros que procuram manter os serviços de postagem de cartas e encomendas. Um trabalho importante, mas que concorre hoje com a internet. As pessoas não têm mais o hábito de escrever, de mandar carta ou de receber. Mas, em compensação, a tecnologia também ela trouxe o crescimento de encomendas. Então, o carteiro hoje, ele não entrega só cartas, ele entrega encomendas também. Objetos internacionais que aumentaram muito, para mais de 6.000% a quantidade de objetos internacionais. Com a redução da procura e readequação a uma nova realidade, várias agências postais foram fechadas em todo o estado. A medida até gerou protesto. Em Parintins, os moradores de uma área rural fizeram uma manifestação porque os serviços dos Correios foram suspensos. Esta semana foi publicada uma portaria do Ministério da Economia que limita em 106 mil o número de servidores nos Correios em todo o Brasil. O último concurso que houve foi em 2011. Então, para nós, eu vejo que não vai nos impactar negativamente, porque nós já estamos dentro desse limite permitido aí. Depois do intervalo, a gente fala de futebol, a expectativa e as novidades no regulamento do Barezão para a temporada 2019. 7h42, o A Crítica na TV volta já já.